Olá, muito bem, Valéria. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre carreira, mundo do trabalho, essas transformações. Então eu vou começar te perguntando como é que tu vê, né, e como é que vocês têm trabalhado esse tema de carreira dentro da empresa, né? Qual é o olhar que vocês têm dado, o que tu tem percebido de desafios e como é que tu vem trabalhando esse tema? Eu acho que dentro da empresa sempre o maior desafio é as pessoas entenderem que não está mais na mão da empresa definir aonde você vai chegar, né? Mas sim que você é o protagonista da sua carreira e que tu vai descobrir os espaços que tem dentro da organização e vai andando, né? Permeando os cargos ou as áreas possíveis, né? Para o teu perfil. Então, a gente começou a trabalhar um pouco mais na questão de trilhas de carreira, né? Ou seja, quais são as possibilidades dentro da organização, não existe só uma possibilidade. Temos lá o diálogos de carreira, né? Que nos ajuda muito, apoia principalmente o gestor em como conduzir com a sua equipe, né, os diálogos, as conversas sobre carreira, que passos que a gente faz para ter esse tipo de conversa, né? E acho que o nosso grande desafio aí é ter essas nossas lideranças genuinamente envolvidas com esse tema, né? É realmente colocar na sua pauta da sua agenda essas conversas com o seu time, com os integrantes, olhar e ver o potencial de cada um, né? E aí aproveitar também esse potencial nos projetos que a empresa pode oferecer. E acho que isso está muito vinculado também, né, Rafael, com o momento que é uma transformação no mundo do trabalho, que também é um encontro de gerações já dentro da organização, né? Porque hoje a gente não tem só uma geração dentro da organização. Então, são pessoas que pensam diferente, que enxergam a carreira diferente e tal. Então, o gestor tem que estar preparado para isso, para lidar com essas pessoas de diferentes gerações dentro do mesmo ambiente. E eu acho que dá para ver 3 pontos aí, né? O primeiro, tu falaste no início, que é esse desafio de ajudar as pessoas a assumirem o protagonismo e pararem de jogar a responsabilidade no colo de alguém. Seja na área de pessoas, da empresa, gestora e tal. Segundo, preparar a liderança para assumir o seu papel de desenvolvimento. E nos diálogos, eu acho que um dos pontos mais importantes é o líder não ter o compromisso de ter respostas, né? Ele ajudar a provocar, descobrir, ensinar, apoiar. E a organização também ajudando, revendo seus processos, olhando os seus desafios, dando ferramentas para as pessoas construírem a sua jornada. E nesse ponto das gerações, eu queria seguir um pouquinho, porque a gente observa que é um movimento de transição, né? A gente saiu de muitos anos que tinha o tal do plano de carreira antigo. Hoje a gente fala em trilhas, mapa de possibilidades, protagonismo, mas até pouco tempo atrás a conversa entra aqui, Valéria, que vai ter um plano para você. Então a gente também criou um mercado que agora a gente tem que mudar. Então é um desafio de transição. Assim como é uma transição, nunca teve na história um volume tão grande de diversidade, né, de faixas de geração, né, diversidade de interesses de carreira, de objetivos dentro da organização. Porque no passado as pessoas todas seguiam um trilho pré-definido. Hoje eu vou ter lá o cara que quer ser especialista, o outro quer um projeto, o outro quer a carreira internacional, o outro quer... Então é um desafio acolher tudo isso, né? Toda essa diversidade, né, Valéria? Sim. E não tem nada de errado com isso, né? Porque muitas vezes, antes as pessoas só enxergavam o crescimento através de um cargo de gestão, né? Hoje, algumas pessoas não enxergam que crescer é um cargo de gestão. E não é mesmo, né? A pessoa pode ser dentro da sua área técnica, da sua carreira técnica, um excelente profissional, um profissional referência, né? E estar muito feliz com aquilo e ter um crescimento, né? Poder aplicar dentro da organização o que conhece e adquirir mais conhecimento dentro do que atua, né? Até porque hoje
a tecnologia cada vez mais avançada e nunca vai retroceder, né? Só tem tendência a cada vez avançar mais. Então, sempre tem possibilidade de crescimento daquela pessoa e de desenvolvimento. Então, não tem nada de errado, né? E às vezes as pessoas ficam ainda com uma influência de que crescer significa ser gestor, né? E por vezes insistem nesse crescimento e quando são gestor não estão felizes, né? Não se encontram naquilo, não se satisfazem com aquilo. Então, muitos que vêm me procurar e falam sobre isso de mas eu queria ser o responsável da área. Mas é isso mesmo, porque tu já pensou bem nisso? Tu já testou isso, né? Porque às vezes tu vai para essa cadeira e tu não fica feliz, né? Então, eu acho que o mundo do trabalho está muito melhor. Está muito melhor. Se acolher um espaço que não existia, né? Sim, está muito melhor. Muito mais possibilidades, né? De a gente fazer o que gosta e de a gente se realizar naquilo que está fazendo. Então, eu acho que para mim, vivendo a área de gestão de pessoas, eu acho que é um momento ideal, maravilhoso. E dentro dessa visão otimista que eu também tenho, porque é uma evolução, a gente vem evoluindo, o que tu observa no dia a dia que ainda são dificuldades que a liderança tem para estar conectada com essa transformação? Ou seja, fazer conversas, não inferir, dar liberdade para as pessoas. Por que ainda é difícil isso? Por que isso não está resolvido? Eu acho que tem que mudar a cabeça, né? Mudar a mente. A gente aprendeu lá atrás sobre os modelos mentais, né? E eu acho que muitos dos gestores ainda têm essa questão de um modelo mental que precisa abrir a mente para outras coisas, né? Para outras formas de gerir pessoas, inclusive, porque nós, com essa questão de trabalho híbrido, presencial, online, é uma outra forma de gerir pessoas. Gerações diferentes que pensam diferente suas carreiras é uma outra forma de gerir pessoas. Então, tem que abrir essa mente. Nós né, estamos trabalhando bastante na empresa com a questão de diversidade e inclusão, né, que não é um tema novo, mas acaba sendo ainda bastante novo dentro de algumas empresas. Para nós, lá está sendo um momento novo. E a gente percebe o quanto a gente precisa fazer ações ainda para a gente receber, acolher e ter esse público, né, fazer essa inclusão. Então, eu acho que abrir a mente é o segredo do sucesso, vamos dizer assim. Muita gente que vai acompanhar aqui está na sua organização pensando o que pode fazer na prática para impulsionar essa transformação. Conta um pouco essa jornada, assim, que projetos vocês priorizaram, o que vocês fizeram na Polo, falou das trilhas, falou dos GEL. Conta um pouco como é que foi essa jornada para a gente terminar essa primeira parte aqui com algumas dicas práticas para quem está do outro lado, pensar, bom, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer na minha empresa. Bacana. Bom, então fizemos o projeto de trilhas, né, para divulgação interna. Também temos um trabalho que a gente chama Academia de Líderes. Então, nós trabalhamos as lideranças, principalmente no tema comportamental. Para preparar a liderança. Isso, né? Para os diversos assuntos. Apesar de feedback, por exemplo, não ser um tema novo, mas a pessoa estar preparada para fazer isso de uma forma correta, é um tema que sempre está em discussão e em avaliação, né? Então, nós temos a Academia de Líderes, temos o apoio, né, da ferramenta de diálogos de carreira, que, nossa, é uma ferramenta excelente para o gestor fazer com a sua equipe, ajuda muito, assim. E aí, outros programas, enfim, que a gente tem, que é o SOMA, né, o nosso programa de diversidade e inclusão, que vai estar nos ajudando, né? Então, isso eu acho que são ações que estão contribuindo em a gente formar, né, principalmente os nossos gestores para uma mente mais aberta, para uma mentalidade
de maior envolvimento com o seu time. Agora vamos falar um pouco dessas transformações, vamos tentar fazer um exercício que não é fácil de falar um pouco do futuro do trabalho. Considerando isso, né, a gente está falando de chat GPT, falando de transformação das estruturas, falando desse desafio todo dos negócios se reinventando cada vez mais rápido, porque a economia é cada vez mais dinâmica. Antes falava em plano estratégico de 5 anos, 10 anos, hoje até dá para fazer às vezes um ano, mas tem que estar toda hora adaptando, porque é muito rápida a mudança. Nessa mesma linha, como é que tu observa essas transformações? Que leitura tu faz dessas mudanças do mundo do trabalho? Até para a gente ficar com algumas reflexões tuas para o que vem pela frente por aí? Bom, eu acho que tecnologia é algo imprescindível que não vai retroagir, vamos dizer assim, né? Não vai retroceder. É daqui para mais, então a gente... sempre evoluindo, não tem como frear. Não tem. Não vai ter. E, inclusive, se você não entra na tecnologia, daqui a pouco tem uma geração aí que nem quer trabalhar com você, porque, né? Eu quero tecnologia. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Acho que a questão do adoecimento, né? Saúde mental, me preocupa bastante. E nós hoje estamos trazendo para dentro das organizações uma geração que não tolera mais certas coisas, né? Não tolera um chefe autoritário, um grito, um soco na mesa. Isso é errado? Não é. Eu acho que tudo isso vai contribuir para um ambiente de trabalho melhor, mais saudável, né? Então, as questões de estresse, depressão, essas coisas já estão aí, mas eu acho que para o futuro elas vão cada vez mais preocupar nós que estamos dentro da área de gestão de pessoas, o próprio empresário, porque ele precisa de pessoas saudáveis, de pessoas que estejam bem para gerar o resultado. Eu penso que isso vai ser uma pauta que sempre vai estar com gestão de pessoas em qualquer circunstância, né? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter ações para isso, né? E aí trabalhar a gestão para ter um melhor ambiente. Então tudo isso vai contribuir, né? Interessante esse ponto que tu traz da saúde mental, da saúde física, saúde como um todo, como um tema de futuro do trabalho. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando a gente ia falar sobre esse tema de carreira e diálogos, uma empresa americana, um diretor disse assim, mas não me fala desse pilar de saúde aqui, que isso aqui é confusão, eu não quero. Aqui a pessoa trabalha e se ela tá bem, se ela não tá, a gente pode até dar uma dica, mas esse é o problema dela. Assim. E eu tenho uma visão otimista como você, porque isso mudou. Hoje esse tema tá dentro da empresa, tá se discutindo isso. E aí vem uma questão que eu tenho uma provocação aqui. Qual é o limite de ação da empresa nisso, né? Onde é que é o papel da instituição e onde é o papel do indivíduo no autocuidado dele com esse aspecto de saúde? Porque é sempre uma preocupação que a gente tem. Até onde a empresa vai nessas discussões de saúde, que cuidado é esse que a gente pode oferecer? Eu acho que é uma boa reflexão, né? Até onde eu vou. Por exemplo, eu não tenho formação de psicologia, apesar de trabalhar na área de gestão de pessoas, e a minha formação é administração. Mas eu entendo que o meu papel, e o papel até de um gestor, é pelo menos o acolhimento. Acolhendo. Então, assim, ouvir o que aquela pessoa está passando, entender, tentar entender, né, o que está acontecendo, e aí direcionar. Né, orientar essa pessoa de procurar um profissional que vai ajudar e que vai poder, né, trazer então resultados melhores para aquela situação, mas o acolhimento, isso eu não posso deixar de fazer e acho que nenhum gestor pode deixar de fazer. É óbvio que muitas das situações a gente não consegue, não vai conseguir resolver. Mas eu penso que se o funcionário se sentir acolhido pela área de gestão de pessoas ou pelo seu líder, ela já vai se sentir bem melhor dentro daquele ambiente, vai se sentir segura.
que inclusive ela pode tratar daquele assunto ali. Porque muitas vezes tem a fantasia de que se eu abrir um problema eu vou ser avaliado negativamente. Isso, eu não sou um bom profissional. Eu não sou um bom profissional. E não, a gente tem que entender que é um momento, é uma situação que aquilo precisa ser direcionado. Porque assim, ó, a empresa pode se fazer vista grossa e não quero saber desse problema e tal, e à medida que o funcionário tem um problema um pouco mais grave, eu não quero mais que esse funcionário trabalhe conosco. Pode, mas e quem me garante que quem eu estou trazendo também não vai ter um problema, né? Então não adianta, hoje é o mundo que a gente vive, as pessoas têm questões para serem resolvidas, é com filho, é com esposa, é com mãe, é com pai, é de saúde, é outras coisas. Então a gente tem que ter um entendimento, poder ajudar naquilo que é preciso. E aí tem vários programas também, né, que a gente vê aí de profissionais, de psicólogos que atendem. E às vezes até com baixo custo. Sim, um investimento que não é um investimento alto, né? Mas para que você não tenha um problema mais grave ali na frente. Então eu acho que vale pesquisar, vale buscar e trazer para a pauta do RH, para o orçamento lá do RH, ações nessa questão. E agora, para fechar, um complemento dessa de futuro do trabalho, mas na linha um pouco da tua observação para quem está acompanhando essa conversa e principalmente para quem é da área de pessoas, se pudesse dar algumas dicas, alguma reflexão para quem está na área de pessoas e quer ter sucesso, desenvolvimento, trabalhando com RH. O que tu deixaria assim como legado para ajudar quem está talvez numa posição intermediária ou está começando, enfim, quer crescer na área de pessoas? Eu acho que eu diria para uma pessoa que está iniciando, não tente resolver tudo. A gente não consegue resolver tudo. E eu acho que quanto mais a gente também compartilha o que a gente precisa resolver, seja com diretores, seja com outros pares nossos, a gente tem mais sucesso na solução, né? Então, eu acho que é isso, não tenta resolver tudo e nem sozinha. Quanto mais compartilhar, eu acho que é mais sucesso para essa solução. Bacana. Muito bom, Valéria. Obrigado. Eu acho que teve uma reflexão super bacana aqui com vários pontos. Obrigado aí pela tua contribuição. Muito obrigada a você, Rafael. Valeu, obrigado.